Olá, boa noite. Hoje, mais um dia da gente transbordar, né? Da gente aprender um pouquinho mais, ensinar um pouquinho mais daquilo que a gente aprende e rever o que a gente já fez, né? Todos os dias é um dia de renovação, mas todos os dias é também um dia de avaliação sobre o que a gente tem feito, sobre uma pequena percepção sobre aquilo que está mudando em nossa vida, porque se a gente está fazendo algo diferente, não é possível que as coisas estejam exatamente do mesmo jeito. E eu sei que não estão. E muitas vezes piora. E piora de tal forma que dá vontade de você desistir. Ontem foi um dia desses para mim. Um dia bastante desafiador, mas eu ouvi palavras, mesmo sem precisar falar o que estava acontecendo, o que estava se passando, sem precisar falar, eu ouvi palavras e e li algumas coisas que realmente fizeram sentido para mim. Se você e justamente o que veio no meu coração para falar foi justamente isso. Se você está fazendo alguma coisa diferente, não estranhe se as mudanças começarem a acontecer. O seu objetivo é algo positivo para sua vida, ok? Mas Deus tem coisas maiores para você. Então, aquilo que você quer, muitas vezes, Deus vai te dizer não. E você naquele momento não é capaz de entender. Porque na tua mente é uma coisa muito boa, mas na mente dele, na visão dele que vê e enxerga lá na frente, porque ele já nos desenhou, ele nos criou, ele nos deu um propósito e ele está treinando a gente está passando por esse treinamento para poder receber aquilo que ele fez por nós, aquilo que ele criou, aquilo que desenhou para cada um de nós. Então, se a gente começa a fazer uma coisa e não acontece nada, então a gente não está fazendo, a gente não está no caminho correto. Agora, é importante perceber que se a gente não está no caminho correto, vamos retroceder um pouquinho e fazer de uma maneira diferente. Porque a gente precisa mexer com alguma coisa. Se você não está ouvindo nada de bom, se você não está ouvindo nada de ruim, se não está acontecendo absolutamente nada, é porque de fato você não está fazendo o teu melhor. Você está fazendo as coisas que você acha que dá para fazer, não se superando a cada dia, avançando cada dia mais, agilizando cada dia mais, porque quando você lê um versículo da Bíblia ou quando você lê um livro, você está se movimentando mais, né? Você está agregando mais valor ao teu conhecimento, ao teu entendimento. E aí, se você só fica se baseando naquilo que você ouve e se no momento em que você está ouvindo, você tá fazendo outras coisas, muitas vezes você vai tirar a atenção daquele áudio que você está ouvindo e vai focar a atenção naquilo que você está fazendo. Então, o que você está ouvindo está passando desapercebido. E não pode. Você até deve, para acelerar teu processo, você deve pegar a leitura com um áudio, um livro, um trecho da Bíblia. Você pode até botar o áudio para você ouvir enquanto uma atividade paralela. Portanto, você não pode tirar o foco da tua audição. Continua fazendo as coisas, mas que seja uma coisa que você faça basicamente no automático. Você, dona de casa, varrer uma casa, tirar uma poeira, lavar uma louça, fazer uma comida.
de repente é uma rotina assim que você não precisa focar tanto, exceto, né, mexer no fogo e tudo mais. Mas você tem que estar voltado mesmo para aquilo que você está ouvindo. Por quê? Porque pode ser dito ali no áudio algo que toque o seu coração, né? Então, são pequenas coisas, você não precisa fazer grandes coisas todos os dias, porque as grandes coisas você só vai perceber que foram feitas por você com esse acúmulo de pequenas coisas diariamente. Então, agora o projeto é milhão, né? Milhão, ninguém faz, exceto esses grandes players. Agora, depois de alguns anos, depois de vários testes, né? Hoje em dia tem gente que faz milhões em 24 horas. Não é 1 milhão, são vários milhões em 24 horas. Mas por quê? Porque ele já criou uma rotina para isso, ele já criou uma base para isso, ele já tem uma estrutura formada, né? Mas quem está começando não vai fazer 1 milhão de uma hora para outra, porque precisa formar essa estrutura. Então, o que a gente está fazendo aqui, com essas pequenas gotas diárias, a gente está formando uma estrutura. A gente está montando, fazendo a construção de um prédio, colocando tijolo após tijolo, né? É um por um, é degrau por degrau. O processo pode ser lento. Eu não classificaria dessa forma um processo lento, porque ele pode até não ser tão rápido, mas você pode agilizar, né? Ao invés de você quer ler um livro inteiro num dia, de repente vai se frustrar se não conseguir. Pega 10 páginas e coloca ali 10 páginas. Se conseguir ler mais, ótimo. Se não, a tua tarefa para o dia em relação à leitura está cumprida. A tua tarefa em relação àquele dia para uma postagem, para um transbordo, está cumprida. Não que você tenha que fazer isso como uma obrigação, não, tem que ser um estilo de vida. A partir do momento que ele se torna um hábito para você, como a gente já viu no estudo do hábito, a partir do momento que ele torna um hábito para você, você vai fazendo diariamente, aí se torna o teu estilo de vida. Então o transbordo é isso. Não é que você tenha que fazer hoje transbordar na vida de alguém está muito grato a você porque você mudou a vida, ou não, ou alguém virou para você e falou, eu precisava mesmo ouvir isso. É gratificante? É, mas você só está no seu processo. Você não está fazendo um favor para ninguém, embora a pessoa fique agradecida. Então, o sucesso maior, atingir 1 milhão ou milhões, faz parte dessa base que a gente está construindo, né? Desse passo a passo, desse caminhar. Então comemora, seja pequeno, seja grande, seja do tamanho que você crê que é, porque é na tua crença, é nas tuas verdades que isso está embutido. Então, do jeito que você é, do jeito que você acredita, você é não, do jeito que você acredita que é, então é. Então acredita que você está avançando, seja com aumento de problemas ou aumento de soluções, você está avançando. Então, se está aumentando os problemas, significa que você está mexendo aí em algum vespeiro, significa que você está no caminho certo. Então agradeça, não deixa de agradecer não. Por mais complexo que seja, não deixa de agradecer. Porque é muito fácil a gente ficar muito grato quando alguma coisa gostosa, uma coisa boa acontece com a gente. É muito fácil. Nossa, que bom, muito obrigada, te agradeço de coração. Mas vai você estar passando por uma dificuldade maior, né? Tá numa enxurrada lá, num deslizamento, Deus me livre, mas Deus nos livre, né? Mas às vezes é preciso
Vai lá, Jesus, obrigada por essa tempestade. É difícil, mas aí é que é provado para você mesmo a tua força, a tua competência, a tua garra, a tua coragem, a tua certeza plena em Deus, a tua fé, a tua convicção, as tuas verdades, os teus valores. Aí que você prova isso para você mesmo e só aumenta ainda mais a tua capacidade. Bom, falei demais e a gente ainda não entrou na chave de hoje, né? A chave de hoje que a gente vai trabalhar é a fonte. Essa é a principal chave. Alguém adivinha por quê? Deus, né? Deus é a nossa fonte. Jesus esteve na terra, passou por tudo que nós passamos e muito mais, porque por maior que seja o nosso sofrimento, nunca vai chegar aos pés do sofrimento que ele teve e, e para nos salvar, né? Além de tudo, foi um grande sofrimento, foi uma vida regrada, regrada não, né? Foi uma vida regada de, de, de muito conhecimento, muito saber, de muito ensinamento e no final de muitas dores também, dores que ele passou agradecendo, né? Então a gente já, relembrando aqui as nossas chaves, pujança, adaptabilidade, hábito, autoconhecimento e agora a fonte. Todas essas chaves estão interligadas, todas elas. Mas dentre elas, a principal é a fonte. Porque você pode ter predisposição, proatividade, autoanálise para realizar todas as outras, uma autoavaliação para realizar todas as outras, mas você não faz nada disso sem acesso à fonte. Então, acessar a fonte é uma coisa que você tem que fazer diariamente. Diariamente. Quantas vezes forem necessárias, você acessa a fonte. E uma vez que você acesse a fonte, você abre o canal para o rio de águas limpas fluir em você. Você imagina uma fonte normal, natural, só que uma fonte gigantesca, onde as águas não param de jorrar. E aí você entra e mergulha, e você, sabe, entra de peito aberto, e essa fonte, ela invade todo o teu ser, e ela corre nas tuas veias, e ela corre na tua mente. E aí significa que você está conectada com o Criador, você teve acesso à fonte, você deixa fluir no teu sangue, no teu ser, essas águas vivas, que são verdadeiros rios. Quando você acessa a fonte, você tem a certeza e a plena convicção de que Deus está no caminho. Deus é a fonte, Deus é a vida e Ele está habitando dentro de você. Imagina um rio de águas fluindo, como se a tua corrente sanguínea fosse um rio de águas que está fluindo, que está, sabe, no processo. Desculpa. Essas águas, essa fonte, a partir do momento que você acessa, o teu corpo inteiro, ele está naquele processo onde recebe as águas e transforma todo o seu ser numa verdade absoluta. Você entra numa redoma, né? Quando você sente que você está com a... Você
embutiu, me fugiu a palavra agora, mas você embutiu a fonte dentro de você. É como se você falasse palavras que não são suas, vivesse experiências que não são suas, vivesse num modo onde tudo aquilo que você fala, faz, se move, ouve, não viesse de você. É como se tivesse um outro ser que está dentro de você, falando, agindo, movendo tudo, ao invés de ser você. Esse ser toma conta de tudo e age na sua frente. E é assim que funciona quando você acessa a fonte. Então, acessar a fonte é a fé. Acessar a fonte é deixar o rio fluir dentro de você. E nessa fluidez, nesse fluido, as coisas que acontecem no seu dia a dia se tornam amenas. Os problemas se tornam mais amenos. Você acaba tendo respostas daquelas dúvidas que você tem ou de outras pessoas que chegam para você para perguntar. Você tira respostas de onde você nem sabe de onde vem, mas você responde, você sabe. E às vezes você nem sabe que você sabia e você responde, tá? Não se multiplica nada do zero. Então, quando você acessa a fonte, você não está no zero. Então, tudo aquilo que tem dentro de você, você pode multiplicar, porque você não está começando mais do zero. Você tem a fonte fluindo dentro de você. Entende? Tem uma palavra que o próprio Pablo falou. Eu acho que ele falou, mas não foi nessa aula da fonte, não. Não foi não, nessas aulas não, foi em alguma outra live que eu ouvi, mas é uma coisa que realmente me marcou. Quando você acessa a fonte, e acessa a fonte com plenitude, né? Com uma crença que você imagina a fonte, você entra nessa fonte, você sente aquele... Sabe quando você tá com muito calor e você joga uma água fria no seu rosto e aquilo te dá um bem-estar, ou você bebe uma água bem geladinha? Só em falar em água já dá sede, né? Você sente aquela água bem geladinha, quando você tá com muita sede, você bebe água, você sente a água dentro do teu corpo, né, percorrendo. Se você parar para analisar, você consegue sentir até onde ela vai. Ela continua indo, mas já tem certo momento que você até sente, né, conforme ingere a água. Então a fonte é exatamente isso. Quando você acessa, ela te dá um poder de fazer tudo aquilo que você quiser. Nada é impossível para você. Nada é impossível. Jesus já disse: vocês farão obras maiores. Então, porque ele veio como 100% como um homem na Terra, ele viveu a nossa vida, ele passou pelos nossos desafios e até mais. Ele veio em carne e osso, ele passou pelas provações. Então, quem melhor do que ele para dizer: acessa a fonte, acessa a fonte. Ninguém chega até o Pai senão por mim.
Ele é a fonte da vida. Ele é o poder. Então não existe problema sem solução. Seja você a solução do problema das pessoas. Porque quando você cuida do problema das pessoas, você, por um lado, esquece um pouco daquele problema que você está passando naquele momento e que você não tem resposta, não tem solução. Você cuida do problema da outra pessoa, que é uma coisa que, como você está de fora do problema dela, você consegue enxergar de uma maneira diferente, de uma maneira mais clara, consegue ter ideias que a pessoa não tem, e aí começa a passar pelos testes para saber o que dá certo ou não. E enquanto você está trabalhando no problema de outra pessoa, Deus está cuidando do seu, Deus está trabalhando no seu. Porque o seu para você é impossível, mas para ele não é. Mas acessa a fonte. Acessa a fonte. E aí o rio começa a correr através de você. E naquele momento, como eu falei, você não tem a resposta para o teu, mas você tem a resposta para o dos outros. Então vamos tratando dos outros, porque o seu não vai ficar parado. Primeiro porque você acessou a fonte. Primeiro porque você tem essa certeza de que você acessou a fonte. Segundo, que você tira o foco do teu problema e foca na solução dos outros. Então, a partir do momento que você tira o foco do teu problema, ele deixa de perturbar você. Porque não é a preocupação, não é o desespero, não é a angústia, não é você tentar arrumar a solução a ferro e fogo de acordo com a tua visão naquele momento. É você entender que tem solução para tudo. Basta você acessar a fonte, deixar o rio fluir e ajudar quem precisa ser ajudado. Todas as respostas estão na sua mente. Todas as respostas estão na sua mente, porque o Espírito Santo está dentro de você. Creia nisso. Não precisa ser religioso. É só entender que ao acessar a fonte, você tem clareza de espírito, clareza de pensamento, clareza clareza de ouvir a palavra de Deus no seu coração, sentir essa presença. Então acessa a fonte, não deixe de acessar a fonte. Quando você tiver uma dificuldade muito grande em realizar alguma coisa que você queira e você não encontra respostas, a melhor forma é você fazer um jejum. O jejum não é para você emagrecer, nem para ficar esbelto, elegante. O jejum é para você sensibilizar a sua alma. Você sensibiliza a sua alma. Você diz para o seu corpo, porque antes de existir um corpo, Deus te criou. Deus te criou primeiro. Depois veio o seu corpo. Então você comanda o teu corpo. É você quem determina, é você quem dá as regras, é você que se posiciona na frente do seu corpo, em cima de qualquer dor, em cima de qualquer angústia da sua mente, em cima de qualquer sentimento ruim no seu coração. É você que determina. Então, uma vez que você faça jejum, você entrega teu jejum a Deus, entrega seu jejum a Jesus e se propõe. Eu vou pular uma refeição durante tanto tempo, eu vou
beber sua água durante tanto tempo. Você pré-determina o jejum que você quer fazer. E o jejum mais valioso é aquele onde você tem que abrir mão mesmo. Abrir mão. Às vezes tem uma festa para ir e é você ir à festa, mas você tá de jejum. Então você não vai comer, você não vai beber, ou você não vai falar palavrão, ou você não vai... Você determina qual vai ser o seu jejum. Mas tem que ser algo que realmente mexa com você, mexa com